faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. E que pelas palavras do Santo Evangelho, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, alegria para nós, esse domingo, dia do Senhor, nos reunimos para celebrar a solenidade de Pentecostes. Pentecostes é o coroamento, o encerramento do ano do tríduo pascal. Pentecostes é Páscoa, é a vinda do Espírito, é a vinda do Paráclito, que nos conduz realmente a uma verdadeira Páscoa, uma passagem da vida de pecador à vida de graça, a vida na graça do Senhor. Pois, meu irmão, minha irmã, Pentecostes, o Espírito Santo, ele é a alma da nossa igreja, é a essência da nossa igreja. Nós existimos como igreja porque temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Somos qualquer outra aglomeração, a qualquer outra associação, menos igreja. É o Espírito Santo. E aqui quero ressaltar isto, falar em igreja. Igreja, povo de Deus. Não quatro paredes, não o templo, não o templo. Aqui é o templo. Essas quatro paredes representam, ela é o templo, onde a igreja reúne, onde o povo de Deus, onde a comunidade reúne. Pois é, o Espírito Santo, ele é a alma desta comunidade, desta eclesia que é formada pelo Espírito. Pois bem,
os discípulos estão reunidos e juntamente com eles a Virgem Maria. Nossa Senhora está junto com eles. Vejamos só, Nossa Senhora, no dia de Pentecostes, ela estava com os discípulos de Jesus, com os apóstolos. Ela presenciou isto, a vinda do Paráclito. Ela presenciou a formação da igreja, porque foi precisamente nesse dia, nessa hora, da vinda do Espírito Santo, e a igreja se iniciou, ela foi formada. Nossa Senhora estava presente. Nossa Senhora, ela presenciou, ela viu o seu divino Filho enviando os seus apóstolos ao mundo, indo ao mundo inteiro e fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos. Ela viu o seu Filho enviando os seus discípulos. Nossa Senhora, ela sempre esteve presente na igreja. Ela faz parte da nossa igreja. E a solenidade de Pentecoste, meus irmãos e irmãs, como eu já mencionei, essa solenidade, ela encerra esse tempo em que nós estamos vivendo. Hoje, encerra-se o ciclo pascal. Encerra. Na próxima celebração, nós não teremos, no próximo domingo, nós nem durante a semana, tampouco, nós teremos já o círio aqui na celebração. Não teremos. Esse círio que foi aceso lá na celebração da vigília pascal, que tem nos acompanhado todas as celebrações, nos acompanhou na oitava da Páscoa, todos os dias da oitava da Páscoa e todas as missas dominicais. Agora ele sai de centro. Esse círio que representa o Cristo, ele sai do nosso meio, só volta nas celebrações da crisma ou do batismo. Pois é que agora, como o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos reunidos e desceu em forma de língua de fogo e Jesus os envia, assim também nós. Veja só a catequese que nós poderemos fazer em cima disto, né? Agora, o círio, que representa o Cristo, ele se torna o culto. Nós que devemos ser esse círio, essa nova luz a ir na sociedade. E para tanto, faz-se necessário nós estarmos de fato revestidos do Paráclito do Espírito Santo. E a celebração de Pentecoste, ela começou muito bem cedo, lá no início da era cristã. As comunidades cristãs, já logo no início, começaram a celebrar aí a Páscoa, ou seja, a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Celebrar, tornar célebre, celebrar, tornar célebre, tornar essencial, fundamental na vida da comunidade. E assim, observando o que Jesus nos dissera em outra passagem do Evangelho, fazei isto em memória de mim. Isto em memória de mim. Jesus, meus irmãos e irmãs, ele cumpre a promessa e envia o Espírito Santo esse que animou todas as atividades de Jesus, a sua missão, a pregação, as suas ações. O Espírito Santo o animou. Agora, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que Jesus envia, que sopra sobre os seus discípulos, ele animará e conduzirá a nova comunidade, essa igreja nascente.
É o Espírito Santo. Por isso Jesus, ele sopra. Os apóstolos reunidos às portas fechadas, aí um sinal negativo, né? Estavam com medo dos judeus, as portas fechadas. Jesus se faz presente. Agora o ressuscitado não será detido por nenhum obstáculo. Por nenhum obstáculo. Ele é onipresente. Ele está aqui conosco. Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele está na Europa, Ele está na América do Norte, Ele está no mundo inteiro. Ele é onipresente. Nenhum obstáculo. Nada, nem presente nem futuro, nem passado nem futuro. Ele é um eterno presente. Ele envia, então Ele se faz presente. E assim nos demonstra também, nos ensina e nos assegura. Se nós deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito e acolher o Espírito em nossa vida, se nós nos tornarmos cenáculos do Espírito, como São Paulo nos fala aos Coríntios, nós somos templos do Espírito Santo. Se de fato nós vivermos isto, nós também venceremos todos os obstáculos. E por isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, nós que vivemos o que o mundo vive, este medo, essa insegurança, aí essa ameaça à vida, aí o coronavírus, o mundo, nós vivemos reféns desse medo. Tenhamos fé. Sejamos pessoas de fé, sejamos uma igreja de esperança, uma igreja esperançosa, uma igreja de confiança. O Senhor é o nosso Pai. Ele subiu, mas nos enviou o Paráclito, nos enviou o Santo. Ele caminha. E até mais, ele antes de subir, ele soprou sobre a igreja, o sopro, como nos fala o Evangelho, a paz esteja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas antes de falar desse aspecto, quero falar da paz, um aspecto fundamental, a paz que Jesus fala, a paz de Deus, o shalom de Deus, o shalom, a plenitude dos dons do Espírito. Plenitude dos dons do Espírito. Esta é de fato aquilo que significa na Sagrada Escritura a paz, o shalom. É o Espírito Santo, é nele que nós somos perdoados, é nele que nós somos batizados, é nele que nós formamos igreja, é nele que nós celebramos. Porque Ele nos concede os dons, como nós ouvimos, tanto aí na primeira leitura, nas duas leituras e na sequência. O Espírito Santo é esses 7 dons. 7, a plenitude, o número da totalidade, o número perfeito. Dá os dons necessários. Esta é a paz de Deus, o amor. É impossível viver o amor sem o Espírito Santo. É impossível ser igreja sem o Espírito Santo. E após isso, Jesus sopra sobre os seus discípulos. Recebei o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos e irmãs, podemos nos reportar lá no livro do Gênesis, na primeira criação. Quando Deus fez o homem, fez Adão do barro. Deus soprou-lhe nas narinas o sopro de Deus, o grego, né? O grego não hebraico, o ruá de Deus, o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Agora Jesus novamente, ele sopra, aqui é a nova criação, a criação redimida dos filhos e filhas de Deus, que devem serem conduzidos pelo Espírito. Vejamos o quanto nós somos.
Quanta beleza é para nós a presença do Espírito. Quanta beleza. É um santo da igreja, santo lá do início da era cristã, Santo Irineu. Entre aspas, tudo aqui dele, palavra de Santo Irineu. O Senhor prometeu enviar o Paráclito, que nos tornariam capazes de receber Deus. Sem o Espírito Santo, nós somos incapazes de receber Deus. Até mesmo, como nós ouvimos na leitura de hoje, né? Se falamos o nome de Jesus é pelo Espírito Santo. E só em pronunciar o nome é pelo Espírito Santo. Mas é recebê-lo em nossa vida. Assim como a farinha seca não pode sem a água tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo, numa só igreja de Jesus Cristo, sem a água que vem do alto. E assim como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes a velha criação, como antes uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto, o Espírito Santo. Sou o que sou, como diz o apóstolo Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Santo. Somos o que somos, se somos igreja, não por méritos nossos, mas por graça de Deus, graça do Espírito Santo. E é exemplo da primeira comunidade cristã, que de fato, meu irmão, a primeira comunidade cristã começou tão cedo, celebrar a Páscoa, celebrar Pentecostes, que nós também possamos celebrar com vida, e deixar que esse Pentecoste possa nos transformar, tornar célebre, isto é, tornar-se essencial para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida de igreja. Que o Senhor, Pai de infinita bondade, possa nos iluminar com o seu Santo Espírito e nos tornar uma igreja viva, uma igreja comprometida com o seu projeto de vida. No anúncio do Evangelho e da denúncia de todo pecado que fere a dignidade do projeto de Deus. Amém. E de pé, professemos a nossa fé.